Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a justiça de Deus no nosso caminho. E nós oramos para que essa justiça de Deus nos abençoe tanto diretamente quanto indiretamente. Todo tipo de injustiça que possa, Senhor, de alguma maneira nos prejudicar, de forma direta ou indireta, nós colocamos diante de Ti e pedimos a justiça do Senhor. Tu és o Deus que batalha em nosso favor, em favor da nossa casa e do nosso propósito. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti. E como está escrito na Tua palavra, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está batalhando as nossas lutas. O Senhor está batalhando as nossas guerras. Tu estás protegendo a nossa frente, a nossa retaguarda, o lugar que nós estamos. E nenhum mal prevalecerá no nosso caminho. Cancelamos agora todo plano de morte, todo plano do inimigo, todo tipo de inveja, de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que resiste, o que o Senhor colocou na nossa vida. Nós ordenamos agora que todo mal caia por terra. Quebramos completamente todo tipo de influência espiritual, todo tipo de maldade, todo tipo de ação contrária e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu oro, Pai, para que cada pessoa nessa noite seja fortalecida pelo Teu poder. E eu quero liberar uma palavra profética, Pai, sobre aqueles que estão nesse propósito, buscando a justiça de Deus nas portas. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que foi roubado deles, ou que pertencia a eles e que foi desviado do caminho deles, incluindo boas oportunidades, bons empregos, incluindo recursos adicionais e todo tipo de conexão, todo tipo de abertura que o Senhor tinha para eles, mas que de alguma forma isso foi tirado do caminho deles, que volte multiplicado para as suas mãos, para a sua vida, para o seu caminho, no nome de Jesus Cristo. E cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Pai, nós oramos que mesmo que houvesse uma boa oportunidade ou grandes recursos lá atrás e que de alguma maneira saiu do nosso caminho, que agora o Senhor nos dê algo novo. O Senhor coloque algo atualizado na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que haja cura agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que todo mal seja removido, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Derrama da Tua graça, derrama do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos firmes nesse propósito de oração, crendo no que o Senhor Ele está fazendo. Hoje é o 13º dia do nosso propósito e estamos crendo em grandes coisas que Deus já está trabalhando. Amém? Eu confesso para você que eu vi muita coisa se movimentando nesse propósito, muita coisa se movimentando. E Deus falou muito comigo também hoje a respeito da importância de nós aprendermos a ouvir a Deus. É incrível, eu já expliquei isso para vocês, mas para aqueles que são novos, que estão me acompanhando, sempre que eu estou muito próximo, sabe, de entrar em uma atmosfera profética, Deus começa a me dar muitas palavras e parece que há uma ampliação na minha visão, há uma ampliação, sabe, na minha mente. E Deus começa a me mostrar muitas coisas e hoje Ele me deu uma palavra nesse sentido. Eu tenho hoje Escola de Profetas aqui em Orlando. Vai ser um tempo de adorar a Deus, vai ser um tempo de
ouvir o Senhor e vai ser maravilhoso. Hoje à noite começa a nossa Escola de Profetas e domingo pela manhã eu farei um culto aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Quero adorar a Deus junto com os meus irmãos e depois estarei retornando para o nosso Brasil. Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu ouvi um testemunho que a minha esposa compartilhou comigo. Deus usou a minha esposa de uma maneira tão linda num caso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque essa mulher, ela saiu do Uruguai e ela foi até um culto que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. E a minha esposa orou por ela depois na fila de oração, quando terminou o culto. O nome dela é Ruth. E ela escreveu assim: Deus abençoe, eu quero contar um testemunho. Quando estivemos em Santa Maria, a profeta orou pelo meu ventre e por meu filho e disse que Deus estava nos libertando da maldição. Desde esse dia, meu filho está bem e não tem mais medo. E eu estou grávida. Ela engravidou com 44 anos, olha só. Foi por Deus, eu não ficava grávida, mas eu sei que Deus me libertou. Eu não queria mais a essa idade, mas sei que Deus mandou e isso tem um propósito. Deus continua usando sua vida como um instrumento valioso nas mãos do oleiro. E aqui depois ela comenta outras coisas. O filho dela tinha síndrome do pânico. E a minha esposa orou por ele. E ele foi abençoado por Deus. A partir daquele dia parou de ter medo. E ela engravidou. Então eu fico maravilhado com esses testemunhos, porque é uma simples oração, mas mais poderosa do que a arma mais poderosa que existe aqui nesse mundo. Então, nós precisamos crer no poder da oração. Essa oração que está entrando todos os dias aqui no seu lar, essa oração que está tocando na tua vida, que está tocando na tua família, você não tem ideia do que Deus está operando. Eu fui num restaurante ontem aqui nos Estados Unidos, um empresário me convidou para orar por ele, para conversar com ele, e nós fomos juntos no restaurante. E quando eu estava saindo do restaurante, uma mulher me reconheceu, né, pelas lives e tudo mais, e ela falou um pouco comigo a respeito de um vídeo de 1 minuto, sabe esses vídeos que eu compartilho de 1 minuto? Ela disse que ali Deus falou com ela e mudou a vida dela. Então eu digo que a nossa vida, ela precisa estar totalmente em Deus, porque não é o que a gente faz como homem que pode mudar a história de alguém, mas quando estamos conectados em Deus e a luz de Jesus Cristo está na nossa vida, Jesus faz coisas que passam da nossa capacidade de entender como. Porque, sabe, um vídeo de 1 minuto mudar a vida de uma pessoa, uma oração libertar uma pessoa da síndrome do pânico e uma mulher que não podia engravidar, isso é milagre de Deus? Isso é ação do Espírito Santo? Amém? A Ele toda a glória. Adore a Deus aqui, você que está chegando nessa oração, adore a Deus. Eu senti de contar esses testemunhos para você e declare aqui nos comentários: estou firme. Amém? Agora nós vamos caminhar nesses últimos 3 dias aqui do propósito, que é hoje, sábado e domingo. Segunda a gente começa um outro propósito, que no domingo eu aviso vocês esse propósito. Mas fique firme nesse final de semana para concluir esse propósito. Deus está fazendo muitas coisas. Então escreve aqui: estou firme. Amém? Que nada tire você da presença de Deus, nada tire você, sabe, daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, em nome de Jesus. Também quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aí, amém? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E tem um sininho aí, esse sininho aí, tem que clicar nele para ativar as notificações. As pessoas dizem assim: eu não sou avisado. É porque não ativou o sininho. Tem um sininho aqui, tá? Clica no sininho e aperta o botão ativar todas as notificações. É gratuito, mas sempre que você
Quando você fizer isso uma vez só, o YouTube vai avisar você toda vez que eu entrar ao vivo, tá bom? Olha a palavra que Deus me deu, tá lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 50, inclusive um trechinho dessa palavra eu vou ministrar na Escola de Profetas hoje à noite, tá? Olha o que está escrito. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eu estava orando pela manhã, depois da oração da manhã, e Deus falou muito comigo aqui nessa palavra. Inclusive, é uma palavra profética que eu vou até liberar hoje dentro da Escola de Profetas. Davi, quando foi enfrentar Golias, a Bíblia diz que Saul quis emprestar a armadura dele para Davi. E Davi foi vestido com a armadura de Saul. E ele até tentou caminhar com aquela armadura, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque algumas coisas que as pessoas querem que a gente carregue não é o que Deus tem para a nossa vida. Então começa por aí. Essa é a primeira instrução de Deus para você. Às vezes você pensa que você precisa daquilo que o outro está carregando. Não. Você precisa daquilo que está nas suas mãos. Nós sonhamos sempre com muitas coisas. Sonhamos em ter uma boa casa, sonhamos em ter um bom carro, sonhamos em ter nosso próprio negócio e sonhamos muitas vezes viver o que outros estão vivendo. E queremos, seguir o mesmo caminho deles. De certo, se eu fizer o que ele está fazendo, então eu também vou enriquecer. Se eu fizer o que ele está fazendo, eu também vou prosperar. O único ensino que nós podemos compartilhar uns com os outros e que é poderoso e que pode mudar a nossa vida, e isso é comum a todos, é o ensino da palavra de Deus. O que eu aprendo com Deus e eu compartilho com você, se você usar isso, você vai ser abençoado. Agora, você querer fazer o que o outro faz e querer prosperar como ele prospera, não vai funcionar para você. E é nesse ponto que as pessoas ficam patinando na vida. Porque elas aprenderam a viver a corrida dos outros e não viver a sua própria corrida. Davi compreendeu que o empréstimo de Saul não era para ele. Tem gente que chega até você e quer ser teu sócio. Tem gente que chega até você e diz, eu te empresto isso para você começar. E às vezes Deus não quer que você pegue um empréstimo de alguém. Deus não quer que você pegue alguma coisa de alguém. Mas se você aceitar tudo que os outros querem para a sua vida, você não se move naquilo que Deus tem para a sua vida. Davi entendeu que a armadura de Saul não dava certo nele. Davi entendeu que aquela armadura, não era para ele. Então Davi agradece Saul, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado, pela sua generosidade, mas eu vou agradecer, eu vou usar o que eu tenho. E quando Davi, então, desce ao ribeiro, pega 5 pedras, pega a sua funda e vai contra o gigante, todos os olhos do exército estavam sobre Davi. E eu fico imaginando a multidão de pensamentos ali naquele momento. Um dizendo, mas é esse menino que vai lutar contra esse gigante? E ele não está carregando uma espada, ele não está carregando um escudo. Será que nós vamos ser envergonhados aqui agora? Você tem que entender uma coisa. Davi foi muito corajoso ao acreditar naquilo que Deus havia dado para ele. Nós temos que acreditar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Temos que acreditar que o dom que Ele nos deu, o talento que Ele nos deu, a graça que Ele nos deu, as oportunidades que Ele nos deu, as conexões que Ele nos deu, são suficientes. São suficientes numa batalha. São suficientes para termos vitória.
são suficientes para vencermos aquilo que vem contra nós. E a Bíblia diz então que Golias partiu contra Davi e Davi começou a arremessar sua funda e atirou em direção a Golias. Diz que afundou a testa de Golias. Foi certeiro, porque quando você usa o que Deus te dá, você tem assertividade. Quando você usa o que Deus te dá e acredita que Deus vai usar o que você tem para te abençoar, você consegue prevalecer contra qualquer adversidade, você supera as situações contrárias da vida. E olha o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que então Golias cai. O que Davi faz? Ele corre até Golias, pega a espada de Golias, porque ele estava sem espada. Lembrando que ele recusou a espada do rei, ele recusou aquela espada, mas Deus deu a ele a espada do inimigo. Deus deu a Davi a espada do inimigo, para terminar com o serviço. Você tem que entender uma coisa. Quando você usa o que Deus te deu, Deus te entrega aquilo que está nas mãos do teu inimigo. Eu vou ministrar isso hoje na escola de profetas. Isso vai ser uma partezinha do que o Espírito Santo me falou, que eu preciso ministrar na escola de profetas. Mas uma coisa fica clara. Houve uma transferência espiritual aqui. Houve uma transferência e eu quero que você entenda uma coisa. As transferências espirituais, elas acontecem no mundo espiritual quando você caminha com fé em Deus. As transferências acontecem quando você aprende a discernir a voz de Deus. Isso é tremendo. Houve uma transferência espiritual aqui. Deus não aceitou a espada de Saul, mas Deus trouxe a espada de Golias para Davi. Você tem que aprender que quando você recusa a fazer as coisas do jeito do homem e você deseja e decide fazer as coisas do jeito de Deus, Deus traz para as tuas mãos aquilo que é muito melhor e que muitas vezes está nas mãos de outro, vai vir para as tuas mãos. Isso é tremendo. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você caminhar com aquilo que Deus tem lhe dado, se você aprender a correr a sua própria corrida, com a ajuda do Espírito Santo, você vai vencer. E você vai ter resultados extraordinários. E coisas que estão nas mãos de outros, você não vai precisar ambicionar. Deus vai te entregar. Amém? Eu creio que Deus nos entrega coisas que nós não pedimos a Ele. Deus nos entrega coisas e eu quero que você entenda isso. Ouvir a Deus fez toda a diferença na vida de Davi. Amém? Medite sobre isso. É uma palhinha daquilo que eu vou ministrar hoje na Escola de Profetas. É por isso que eu defendo muito a questão do ambiente profético. Quando nós estamos num ambiente profético, Deus abre revelações e essas revelações podem mudar completamente o curso da nossa vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, amém? E escreve aqui, estou firme. Essa é a nossa declaração profética. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus. Amém? Estou firme. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. E eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe falar também. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 8h30 da manhã em Orlando, aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E se você mora em Orlando ou próximo de Orlando e quiser vir adorar a Deus junto conosco, nós queremos ter um culto de adoração. Quero conhecer nossos irmãos aqui que moram nos Estados Unidos e já tem gente que vai vir de várias partes dos Estados Unidos para estar nesse culto aqui com a gente. Se você conhece alguém que mora em Orlando, convida ele para estar conosco.
convida ele para estar conosco, convida ela, convida a família, certo? E para você reservar o seu lugar é gratuito, tá? Mas para reservar o seu lugar para adorar a Deus junto conosco, você vai ter que entrar em contato com a minha equipe. Daí eles vão anotar o nome de quem vai vir, certo? E lá no lugar que a gente alugou, vai ter uma lista para que as pessoas entrem, certo? Então é tudo muito organizado aqui e a gente quer também fazer as coisas com organização, com excelência, tá bom? Então entre em contato com a minha equipe, o nosso contato está lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. E se você quer ser um parceiro nosso da televisão, nós temos abençoado a vida de muitas pessoas através dos nossos programas de televisão. E tudo isso é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Nós pagamos valores altos todo mês e Deus tem sido fiel conosco, Deus tem honrado, sabe? E em todo tempo eu posso dizer, Deus está na frente. E se você sente no coração de ser um parceiro do nosso ministério, de nos ajudar nessa grande obra, ali no meu site tem os dados para você ser um parceiro ou você pode entrar em contato com a minha equipe e desejar que Deus te abençoe, que o Senhor multiplique na tua vida de uma forma sobrenatural. E meu muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu amor e ore por nós, amém? Precisamos da oração dos irmãos. Salmos 91, e se você agora puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso, certo? Eu tenho entendido isso, meu coração brada sobre isso, e Deus falou, isso foi uma coisa que Deus falou comigo hoje pela manhã, a questão de sermos generosos com a palavra de Deus. Você sabe por que eu sou incansável aqui? Todos os dias, todo santo dia, 365 dias no ano, já por vários anos, fazendo a oração da manhã, da noite, instruindo, viajando, fazendo eventos, escrevendo livros. Sabe por que eu sou incansável? Porque eu creio que tudo o que eu tenho feito, Deus tem me retribuído. Ou seja, eu ajudo alguém, eu ensino uma pessoa a ouvir a Deus e Deus me abençoa com mais paz, com mais saúde. É por isso que a Bíblia diz, há mais alegria em dar do que em receber, e a alegria do Senhor é a nossa força, certo? Me sinto bem, me sinto feliz compartilhando com as pessoas a palavra de Deus. Você tem que sentir isso também. Por isso, compartilhe agora com 7 pessoas essa live, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Estamos firmes aqui, amém? Com nossos pés na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua provisão, cremos no Teu sobrenatural, e que nenhum mal impedirá essa pessoa de vencer. Por isso, ó Deus, nós queremos usar aquilo que o Senhor tem nos dado e cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará tudo o que precisamos para a vitória. No nome de Jesus Cristo, oramos agora pela justiça de Deus. Que a justiça de Deus seja liberada no nosso caminho, nas nossas portas, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, nos nossos negócios, nos nossos projetos e em nossos sonhos. Também oro para que toda obra de maldade,
todo tipo de ação contrária, todo tipo de inveja, todo tipo de malícia, todo tipo de engano, todo tipo até mesmo de arma forjada, como a Bíblia diz, de laço do passarinheiro, de ataque do inimigo, de acidente, seja removido do nosso caminho em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a obra do caçador do nosso caminho e do caminho dos nossos filhos, do caminho do nosso cônjuge. Guarda, Senhor. Também oro, Senhor, por essa família, para que dentro dessa família haja unidade. Oro para que dentro dessa família as brigas cessem, os desentendimentos acabem e que o respeito, o amor, a gentileza, a bondade faça parte desse lar. Oro também para que o Senhor dê força para essa pessoa. Em o nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa derramar graça sobre ele. Senhor, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, que cada um de nós receba uma força do Senhor, uma força sobrenatural para vencer, para avançar, para não parar, para não desanimar, no nome de Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente. Jesus, Tu cura. Eu sou homem e não curo ninguém, mas o Senhor é Deus e tem o poder de curar, e a nossa fé está em Jesus Cristo, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Por isso que essa pessoa seja tocada agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo da saúde, receba a cura, que toda enfermidade, todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder e com a força do Teu poder. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu apresento todos os pedidos de oração ao Senhor aqui. Todos os pedidos apresentamos ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que você possa ter sido abençoado com essa oração e que compartilhe. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas. Tenho certeza que Deus também, Ele é fiel. Amém? É um princípio, a generosidade é um princípio. Que Deus te abençoe. O Senhor derrame graça e favor sobre a tua vida. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.